mais uma vez saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 16 até o versículo 24. Lucas, capítulo 14, do 16 ao 24. Se você percebe alguém sem Bíblia, compartilhe sua Bíblia com essa pessoa, para que todos nós possamos acompanhar a leitura do texto. Amém? Lucas capítulo 14, do 16 até o 24. O texto nos diz assim: Ele, porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a palavra que com liberdade nós podemos ouvir e sobre ela meditar. Muito obrigado, Senhor, porque quando lemos essa palavra, nós podemos ouvir o Senhor falando ao nosso coração. E o nosso pedido essa noite é que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco e nos ensine a Tua palavra e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, que o Teu servo seja somente um instrumento Teu, mas que seja o Espírito Santo a ministrar aos corações, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, convencendo da Tua vontade, dos Teus desígnios para nossas vidas. Ó Pai, que ninguém saia daqui essa noite sem ter a plena convicção de que o Senhor lhe falou ao coração. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. O Senhor Jesus costumava usar um recurso didático muito interessante para explicar as coisas concernentes ao reino de Deus e ao relacionamento do ser humano com Deus. Esse recurso eram as parábolas. As parábolas eram histórias de situações comuns da vida, que traziam consigo certas verdades espirituais. Nós conhecemos muitas parábolas nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, a parábola do semeador, onde Jesus usa para ilustrar um relacionamento do homem com Deus e o propósito de Deus para a vida do ser humano, o trabalho comum de muita gente na sua época, o trabalho do agricultor. Em outra parábola, ele vai falar da ovelha perdida, uma outra atividade bem comum das pessoas da sua época, que era o cuidar de ovelhas. Aqui, ele vai falar de um jantar. Ele traz a figura de um homem que convidou muitas pessoas, e ao que parece pessoas importantes, para participarem com ele de um jantar. Quando se convidava alguém para comer em sua casa,
na cultura de Jesus, é porque ou essa pessoa era muito sua amiga, ou então porque você queria estreitar laços de amizade com essa pessoa. Não se convidava qualquer um. Quando uma pessoa convidava outra para comer em sua casa, ela estava dizendo para essa pessoa convidada que queria ser sua amiga, queria ter intimidade com ela. E aqui ele fala então desse homem, que convida algumas pessoas para o jantar na sua casa. Esse homem, nós podemos inferir que é a figura do próprio Deus. Deus convidando as pessoas para estarem com Ele. E realmente esse é o propósito de Deus. Deus quer isso. Deus deseja que cada ser humano ande com Ele, seja amigo dEle, tenha essa intimidade com Ele. Para isso nós somos criados, para andar com Deus, para glorificar a Deus. A palavra de Deus nos conta, por exemplo, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, que o homem e a mulher, todas as tardes, tinham a maravilhosa companhia de Deus. Deus descia para o jardim do Éden e caminhava com eles. Intimidade, amizade com Deus. E o convite de Deus é feito ainda hoje para qualquer pessoa. Esse convite de Deus é feito através dos servos de Deus. A parábola que Jesus contou fala que o homem mandou que seu servo fosse chamar aqueles que ele já tinha convidado para estarem com ele à mesa. O convite de Deus, a intimidade com Ele, a amizade com Ele, é feito hoje através da exposição do Evangelho, da pregação do Evangelho. O Evangelho que é o convite de Deus para que estejamos com Ele. Basta lembrarmos das palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. No verso 28 ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Deus convida hoje através dos teus servos que expõem a sua palavra, expõem a boa notícia do Evangelho, a boa nova de salvação. Mas na parábola que lemos, nós vimos também que aquelas pessoas que tiveram a honra de serem convidadas pelo dono da casa para estar jantando com ele, começaram a recusar o convite. E elas recusaram o convite, dando algumas desculpas. Essas desculpas e a recusa dessas pessoas irou o homem aqui na história, aquele chefe da casa que estava dando o jantar e convidando essas pessoas para jantarem com ele. E como resultado disso, este homem que dá o jantar, mandou que o seu servo convidassem outras pessoas, porque ele tinha um desejo no coração. E ele tinha um prazer que ele queria satisfazer. Qual era? Eu quero ver a minha casa cheia. Então, se estes primeiros recusaram, não quiseram vir, chamem outros. Chame qualquer pessoa. E aqui Jesus ele vai para o extremo de usar exemplos de pessoas que eram bem excluídas da sua sociedade na época. Os pobres, os paralíticos, vão lá pelas esquinas, chamem todo mundo. Eu quero ver a minha casa cheia. E o convite de Deus para nós é exatamente esse. Ele não importa para Ele quem você é, o que você tem feito. O prazer de Deus é ter a sua casa cheia. O prazer de Deus é ter você com Ele. Mas aí, quando a gente olha para a vida das pessoas, aqui na parábola, que recusaram o convite deste homem para o jantar, nós vamos ver que essas desculpas que eles deram, são também desculpas de muitas pessoas que hoje rejeitam o convite de Deus para uma amizade com Ele, para a ceia dEle, para a mesa dEle. Em primeiro lugar, Jesus diz que o primeiro que foi convidado e recusou o convite daquele homem, disse que havia comprado um terreno. O servo vai lá convidar e ele diz assim: não posso ir para o jantar, porque eu comprei um terreno. Ele estava, na verdade, dando mais importância ao bem material que ele havia adquirido, do que ao convite que ele havia recebido.
E na verdade, os bens materiais são coisas que, para muita gente, se tornam um empecilho para chegarem-se até Deus e para terem uma amizade com Deus. Pessoas que, naquele desejo de ter coisas, esquecem do que é mais importante: a sua vida espiritual. Aliás, nós seres humanos temos uma tendência, uma facilidade muito grande de dar importância ao que não é importante. Eu gosto sempre de contar uma história que eu ouvi há algum tempo atrás, de um rei, é uma história na verdade, é uma outra parábola não bíblica, de um rei que tinha 4 esposas. Você já ouviu essa parábola? Parábola não bíblica, viu? Essa história. Esse rei tinha 4 esposas e ele tinha a primeira esposa, que era aquela mulher assim, muito bonita, pessoa linda, filha de um outro rei, de um reino vizinho, que ele havia pego para ser sua esposa. Ela era linda, era assim, só não era mais bonita que a Patrícia, mas uma mulher linda, e ele cuidava muito bem dela. E um dia esse rei adoeceu, e lá no seu leito de enfermidade, ele manda chamar essa esposa linda, e ele diz assim para ela: olha, você é tão linda, eu gosto tanto de você, eu te amo de verdade, mas agora eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, e como eu cuidei tão bem de você durante toda a sua vida, te dando tudo que você precisava para ficar mais linda ainda, eu quero te fazer um pedido: deita aqui e morre comigo. E a esposa disse: está ficando doido, eu nunca vou fazer isso, eu sou muito jovem, muito bonita para morrer agora ao teu lado aí. Me desculpa, mas eu não posso fazer isso não. E foi embora. Ele ficou ali triste, e depois ele lembrou que ele tinha uma segunda esposa, que não era tão bonita quanto a primeira, mas era muito amiga, conselheira, aquela com quem ele podia conversar, era sábia para aconselhar. Ele pensou: essa vai morrer comigo, essa nunca me abandonou, sempre esteve do meu lado. E ele chamou e fez o mesmo convite: olha, eu amo tanto você, cuidei tanto de você, e cuidei porque te amo mesmo, mas agora eu quero te fazer um convite, morre comigo. E ela disse: eu não posso fazer isso, mas eu posso ficar aqui e ouvir as tuas dores até você morrer, mas morrer contigo eu não vou. E ele disse: então não precisa ficar comigo não, vai embora. E ela foi embora, e ele ficou ali triste por um tempo, e ele: tem minha terceira esposa, essa vai morrer comigo, não é possível. Essa não era nem tão bonita, nem era conselheira, mas era muito rica. Ela já era rica antes de casar com ele. Aí quando os dois casaram, juntou uma riqueza e a outra, meu amigo, ele ficou mais poderoso ainda. Por isso ele cuidava muito bem dela. Ela era ali aquela mina de ouro dele. E ele mandou chamá-la. Quando ela chegou, ele disse assim: olha, eu sempre cuidei bem de você. Quando nós nos casamos, nós ficamos mais ricos ainda, porque juntaram-se as nossas riquezas. Eu quero te pedir, morra comigo. E ela disse: não vou morrer não, de jeito nenhum. E tem mais uma coisa: na hora que você morrer, eu vou me entregar para outro. Esse foi o golpe mais duro ainda que ele recebeu. E ele ficou muito triste e disse: eu quero morrer logo, todas as minhas esposas me abandonaram. Todas? Falta uma. E aí essa uma, ele nem lembrava dela, quando de repente ele vê a porta abrir, e ele vê aquela coisinha mirradinha entrando, feinha, descabelada, se apoiando pelas paredes, senta ao lado dele, e ele olha assim e diz: quem é você? Sou tua esposa, não me conhece mais não? É verdade, eu tenho uma quarta esposa. Olha, eu vou morrer e eu acho que eu preciso me desculpar com você. Eu sempre cuidei das outras 3 esposas, eu nunca liguei para você, olha o teu estado, como você é feia. Me perdoe, por favor. Se eu tivesse oportunidade, eu voltaria a ter saúde, eu poderia cuidar melhor de você, mas eu não posso fazer isso agora. E ela disse: eu sei disso, eu sei que você não cuidou de mim, por isso eu estou assim maltratada. Eu também estou doente, eu também vou morrer. Então, já que eu vou morrer também, eu vou deitar do teu lado aqui, a gente vai morrer juntos. E os dois morreram felizes para sempre. O que essa história tem a ver com o dar importância ao que não é importante? Como este homem aqui,
que recusou o convite de Deus para cuidar de um terreno, um bem material. A primeira esposa, aquela que era bonitona, ela representa o nosso corpo. Quem é que não cuida do seu corpo aqui? Ainda que você não vá para a academia, mas você toma banho, você vai no médico quando está doente. E sabe o que vai acontecer com o seu corpo quando você morrer? Os bichos vão comer. É isso que acontece, gente, se você não for cremado, se o seu corpo não for cremado. A segunda esposa representa a nossa família. Ela era sábia, conselheira. E normalmente é no meio da família que a gente encontra esses amigos, os conselheiros, é o pai, é a mãe. Mas na hora de morrer, tua família não vai não. Pode até querer se jogar na cova junto com o teu caixão, mas não vai. Não vai. Sabe o que é que a tua família vai poder fazer quando você morrer? Vai poder te dar o melhor velório que eles puderem. E vai chorar a tua morte. E vai lembrar de você para sempre. Mas morrer contigo eles não vão. Terceira esposa representa nossas riquezas. E quem é que não quer ter bens? E é errado ter bens? Não. É errado comprar o terreno? Não. O problema é que quando a gente morrer, nossas riquezas não vão conosco. E o que é que a terceira esposa diz para ele? Na hora que você morrer, eu vou me entregar para outro. Na hora que você morrer, meu querido, minha querida, tudo que você tem vai se entregar para outro. Olhe lá se não der briga. Olhe lá se não der briga. E a quarta esposa simboliza a nossa alma, a nossa vida espiritual. E como nós temos cuidado mal dela. Normalmente o ser humano se preocupa com tudo, o seu corpo, a sua família, a sua riqueza, nada disso é errado. A gente tem que cuidar sim dessas coisas. Mas normalmente a gente deixa de lado o que é essencial, o que vai durar para sempre, ou na presença de Deus, ou no sofrimento eterno. Nosso espírito, nossa alma, nossa vida espiritual, que só pode realmente ser bem tratado se tiver amizade com Deus. Esse primeiro aqui deu a seguinte desculpa: eu tenho alguns bens, um terreno, não posso ir para esse jantar. Que desculpa você tem dado para Deus? Depois tem a segunda pessoa da parábola, que vai dizer o seguinte: eu comprei 5 juntas de bois, e eu tenho que experimentá-la. As juntas de bois eram utilizadas para quê na época de Jesus? Para o trabalho. Então é aquela pessoa que diz assim: eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para esse negócio não. Eu não tenho tempo para esse negócio de oração, esse negócio de ir para culto, esse negócio de Deus. Eu estou muito ocupado, eu tenho que trabalhar, e tem gente que vive para trabalhar, ao invés de trabalhar para viver, se torna escravo do trabalho. E coloca o seu trabalho, que também não é errado trabalhar, pelo contrário, mas coloca o seu trabalho, sua carreira, seus planos, como barreira para esse relacionamento com Deus. E tem um terceiro convidado aqui, que disse assim: eu acabo de me casar. E até um motivo justo. O sujeito acabou de casar, ele quer curtir a esposa. Não é verdade? Ele está em plena lua de mel, ele vai deixar a esposa para ir jantar? Mas muitas pessoas têm colocado seus relacionamentos familiares, muitas vezes seus relacionamentos afetivos, como barreira para não chegar até Deus. O que é que os meus pais vão dizer se eu abandonar a tradição religiosa que eu aprendi deles? O que é que eles vão dizer de mim? Eu vou ser renegado, vou ser renegada, vão zombar de mim, eu não posso. Eu tenho uma família. É exatamente por isso que Jesus disse certa vez para alguns que queriam segui-lo: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Porque teve um lá que disse assim: eu vou te seguir, mas primeiro deixa meus pais morrerem. Aí eu te sigo. Nossa família não pode ser empecilho para atendermos ao chamado, ao convite de Deus para a ceia. Uma outra coisa que essa parábola nos traz e que deve trazer um certo alerta aos nossos corações, é que, apesar de convidar a todos, de querer a todos, de querer sua casa cheia, chega um momento em que esse homem da ceia, que representa Deus, chamando o ser humano para um relacionamento com Ele, diz assim: não quero mais vocês aqui. Aí ele vai dizer lá no último versículo:
Porque vos declaro que nenhum daqueles homens, que homens? Os que tinham sido convidados e começaram a dar desculpa. Nenhum daqueles homens vai entrar na minha ceia. Então ele convidou, e convidou, e convidou, e deu oportunidade, e chamou para a salvação, chamou para a redenção, chamou a sua mesa, chamou o relacionamento com ele. E você ficou dando desculpa, agora não, depois, mais tarde, quando eu estiver mais velho. Mas chega uma hora, querido, que Deus diz assim, pois agora não mais. Acabaram-se as suas oportunidades. A porta se fechou. Lembra do episódio do dilúvio? Quantos anos Noé ficou pregando? 120. 120 anos, dia após dia, dizendo, Deus vai mandar o dilúvio, pessoal, entra na arca. Pessoal, o dilúvio está chegando, entra na arca, olha, última chamada. E o pessoal zombava do Noé, estava ficando doido esse Noé. Estava ficando doido esse Noé. Alguns até, talvez, tenham ficado balançados. Rapaz, será que não é verdade essa conversa do Noé? Será que não é bom mesmo a gente entrar nessa arca? Mas não entraram. E aí quando o dilúvio começou a descer dos céus e subir da terra, a porta se fechou. E depois que a porta fechou, amigo, ninguém mais entrou. Ninguém mais entrou. Chega uma hora que a porta fecha. E Deus vai dizer assim, olha, eu te dei muita chance. Agora, já era. Deus nos convida à intimidade com Ele, a um relacionamento com Ele, a amizade com Ele. Deus nos convida a sentarmos à mesa com Ele. Que cena linda, nós podemos comer juntos, estar vivendo juntos com o nosso Deus, andando com o nosso Deus, em amizade com o nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Ele nos convida. O convite é feito através da pregação do Evangelho. E Ele espera uma resposta nossa. Minha pergunta é, que desculpa você tem dado para Deus? O que você tem colocado como barreira? O que tem impedido você de vir até Ele, sentar à sua mesa e ser amigo de Deus? A minha oração é que você deixe as desculpas